Mas o que vai acontecer com as séries de Star Wars? Um relatório acabou de ser divulgado alegando que a Lucasfilm vai diminuir drasticamente o lançamento de séries da franquia. Mas será que isso significa o fim das séries de Star Wars? Vem comigo para entender tudo isso agora. E aproveitando, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as notícias mais frescas de Star Wars. Bom, para isso vamos até a matéria do site americano The Direct, escrita por Kleinfeld. Star Wars reduzirá sua produção de TV. De acordo com fontes internas, a Disney pode diminuir sua produção televisiva de Star Wars nos próximos anos. Desde o lançamento de Star Wars Ascensão Skywalker em 2019, a franquia espacial tem sido exibida exclusivamente na telinha, ou seja, no streaming no Disney Plus. Desde então, todos os anos, a galáxia muito distante lançou uma média de 2 séries de streaming live action por ano no Disney Plus, a mais recente das quais foi a polarizadora The Acolyte, que encerrou sua série após uma temporada em julho. E a gente já comentou nesse vídeo aqui que realmente não teremos mais uma segunda temporada de The Acolyte, já que foi vazado que a série foi cancelada e que na verdade eles não vão mais seguir com a história. Se quiser, clica aqui para entender melhor essa história. A estratégia de TV de Star Wars está supostamente passando por uma grande mudança. O insider Daniel Richman compartilhou que ouviu dizer que a icônica franquia de ficção científica está prestes a reduzir o número de séries de TV live action lançadas por ano de 2 para 1. Ele mencionou que várias séries ainda estão em desenvolvimento na Lucasfilm, então a marca não está saindo totalmente do negócio de televisão live action e eles estão apenas reduzindo sua produção. Ouvi dizer que várias séries estão em desenvolvimento, mas parece que eles planejam lançar apenas uma série live action por ano a partir de 2025. Isso parece estar alinhado com a estratégia de mídia mais ampla da Disney ultimamente. Em julho de 2023, o CEO da Walt Disney Company, Bob Iger, confirmou que a gigante de Hollywood estaria gastando menos no que eles ganham e ganhando menos também. Sim, e recuar não é apenas para focar, mas também é parte da nossa iniciativa de contenção de custos, gastar menos no que fazemos e ganhar menos. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui para a gente entender melhor? Essa fala do Bob Iger aconteceu no ano passado e ela está relacionada a esse monte de série que eles acabaram lançando, tanto da Marvel quanto de Star Wars. E ambas as franquias sofreram um pouco com esses altos e baixos, então a gente teve séries muito boas, séries medianas e séries muito ruins. Então a estratégia agora para a parte de streaming, tanto para Marvel quanto para Star Wars, vai ser um foco na maior qualidade e menos quantidade. Ou seja, ao invés de soltar 3 ou 2 séries por ano, com espaço ali de alguns meses, eles vão fazer uma série por ano. E na minha opinião, isso é algo bem positivo. E agora trazendo um pouco mais para Star Wars, em específico, a gente teve a primeira temporada de The Acolyte, que todo mundo sabe, como foi dito em várias entrevistas pela Leslie Headland, tinha história para várias temporadas, então não dá para falar que a ideia foi sempre uma temporada só. E agora a gente sabe que não teremos mais a continuação dessa história, ou seja, ela foi cancelada. E isso pode ser um paralelo até com o cinema, os filmes de Star Wars. A gente teve ali a trilogia Sequel, Rogue One e Han Solo. E a ideia da Disney na época era soltar um filme de Star Wars por ano, que na minha opinião é muita coisa. E aí o que aconteceu? A gente teve o episódio 7, que foi bem recebido, a gente teve o Rogue One, que é um sucesso e um dos melhores filmes de Star Wars da história, a gente teve o episódio 8, que foi muito divisivo, a gente teve Han Solo, que foi mal na bilheteria, muito por problema de produção ali, de problemas de diferenças criativas, troca de diretor e tal, e o episódio 9, que foi universalmente mal recebido, tanto pelos fãs quanto pela crítica. E aí, esse fracasso do episódio 9, aliado com a bilheteria baixa de Han Solo, fez com que a Disney falasse assim, cara, vamos parar e vamos repensar. E a gente tá no hiato de 7 anos sem nenhum filme de Star Wars no cinema, o que na minha visão é uma maneira dos caras pararem ali e repensarem as coisas e planejarem melhor os filmes. A gente já teve anúncio do filme do Mando e do Grogu, o filme da Nova Ordem Jedi da Rey, o filme da Origem dos Jedi com James Mangold e o filme do Mandoverso. Dito isso, esse ato de 7 anos não é garantia também que os filmes vão ser bons ou vão ser um sucesso. Claro que existe a possibilidade de a gente ter esperado 7 anos e ainda não sair alguma coisa boa aí desses próximos filmes. Mas pelo menos agora eles tiveram tempo para planejar, então é de se esperar que eles consigam produzir algo legal. Eu acho que isso precisa ser feito com as séries também. É muito melhor a gente ter uma série muito boa
boa por ano do que a gente ter 2 ou 3 séries meia boca. Às vezes a escassez é o melhor caminho porque ela cria essa saudade do espectador em acompanhar o próximo projeto. É só você ver o episódio 7, a gente ficou desde 2005 com Vingança do Sith até 2015, ou seja, 10 anos sem um filme de Star Wars, então a galera tava sedenta por um novo filme. E o episódio 7 foi a maior bilheteria da história de Star Wars, muito por causa disso também. O filme, ele, como eu já falei 1000 vezes, ele poderia ter sido mais corajoso. Eu acho que é um filme meio covarde porque ele emula o episódio 4, só que em 4K. E mesmo assim, foi um sucesso e é um filme assim, legalzinho, para um começo de trilogia é ok. O problema foi a falta de planejamento que culminou no episódio 8 e no 9. Então, todo mundo aí que é fã de Star Wars tá louco pra ver Star Wars de novo no cinema e a gente esperou 7 anos, então a gente quer uma coisa legal agora no cinema. E a gente quer ter isso com as séries também. Ao invés de, saiu uma série agora, The Acolyte, que praticamente ninguém gostou. Daqui 3 meses já vai ter uma nova série que é Skeleton Crew. E se ela não for boa também? Sabe, isso vai criando uma fadiga nos fãs, uma fadiga nos espectadores e vai meio que enfraquecendo a franquia. E isso é uma coisa que ninguém quer. Então eu acho que essa decisão de ter menos séries por ano é muito acertada. E olha que eu trabalho com Star Wars, então tipo, em tese pra mim seria melhor ter várias séries por ano, porque aí Star Wars vai estar mais em alta, vai dar pra fazer mais vídeo e tal, vai ter mais conteúdo. Mas eu como fã prefiro uma série por ano que seja boa do que 2 ou 3 séries que sejam meia boca. E pelo visto, assim, The Acolyte ela foi essa última gota, assim, tanto pros fãs quanto pra própria Lucasfilm de parar, olhar e falar, tá, o que a gente tá fazendo não tá funcionando, não tá legal. O budget das séries, né, o orçamento das séries tava saindo de controle. A gente teve um orçamento de Acolyte de 180 milhões, enquanto séries como Obi-Wan Kenobi, que tem o Darth Vader, que tem o Obi-Wan, que são personagens legado, né, foi de 90 milhões. Então foi metade. E foi muito melhor do que The Acolyte. E olha que Obi-Wan Kenobi não é uma série que eu gosto. Eu achei que foi uma série fraquinha, decepcionante pra tudo que prometeram. E agora a gente tem Skeleton Crew, que é uma série vendida como algo mais despretensioso, mais leve, mas que tá custando quase 140 milhões. Ou seja, os orçamentos das séries estão quase no nível de filmes. Ou seja, os orçamentos para séries estão muito altos. Sendo que um filme, ele tem praticamente 2 horas, não passa muito disso. Então dá pra você ter um foco maior na história, nos personagens, sabe? Aonde você quer levar os personagens, qual vai ser a história que vai ser contada, ao invés de uma série que tem 8 horas praticamente. Então é muito mais complexo. Os filmes, eles são até mais simples em termos de produção, de filmagem. Em 3 meses, pronto, você já filmou todo o filme e vai pra pós-produção. Já uma série é mais complexa, leva mais tempo. Então, as coisas precisam ser mais corridas. E a pressa é inimiga da perfeição. E a gente tá vendo isso nas séries. The Acolyte teve um roteiro que parecia um primeiro rascunho do roteiro. A gente assistindo, só de ver as decisões dos personagens e o que estava acontecendo na história, a gente conseguia pensar ali de cabeça soluções mais interessantes, mais inteligentes e caminhos mais inteligentes para os personagens. Então pareceu que realmente foi um descuido ali, um descaso para conseguir soltar a série no tempo que estava previsto. Ou seja, precisamos soltar essa série porque daqui a pouco já tem Skeleton Crew, então vira uma linha de produção em que a quantidade acaba suprimindo a qualidade e aí dá no que dá. A gente vê que a série foi um fracasso. E a gente não quer, a gente quer que Star Wars esteja no topo aí da cultura pop, que é onde merece. Até porque soltar várias séries no ano que não consigam manter esse nível de qualidade é algo que diminui o interesse do público em Star Wars como um todo. A gente viu isso em The Acolyte, que começou ali como uma das maiores estreias e foi gradualmente perdendo o público até a sua season finale. O pessoal foi perdendo interesse na série. E a gente sente isso aqui no canal também, tipo, parece que o interesse em Star Wars está diminuindo. E isso é um reflexo dos projetos que estão saindo, né? A gente teve uma 3ª temporada do Mando que também não agradou, que se perdeu ali, quis fazer muitas coisas, no final não fez nenhuma. A gente teve a Ahsoka, que foi bem bacana, e a gente vai ter agora Endor e Skeleton Crew, mas que não é garantia que vai ser bom. Então, sabe, a gente precisa ter um nível de qualidade para manter o interesse do pessoal. E é aquela coisa, eu acho que todo mundo que gosta de Star Wars tá com esse sentimento de, tipo, a franquia tá precisando de um acerto. Depois do episódio 9, foi
muito refrescante a gente ter The Mandalorian, sabe? Deu uma revitalizada na paixão de todo mundo por Star Wars. Deu aquela revivida, né? Aquela reacendida no fogo de todos os fãs. E agora, depois de tantas séries, a gente tá meio fadigado. A gente precisa de, sabe, uma série que seja unânime e que una os fãs de uma maneira positiva, né? Alguma coisa que todo mundo goste. E como eu comentei no outro vídeo falando sobre o cancelamento de Acolyte, a gente tinha teorizado que talvez Star Wars daria uma pausa nas séries. E eu já tava achando isso positivo, ou seja, voltar pra focar no cinema e dar uma pausa na série até arrumar a casa. Pelo visto, não vai ter essa pausa, mas vai ter uma diminuição na produção de séries. O que pra mim já é positivo. Soltar uma série por ano, desde que ela tenha uma qualidade alta, pra mim tá ótimo. É melhor do que ficar 7 anos sem nenhuma série e depois voltar e também não ter essa garantia, que é a mesma coisa dos filmes. Foram 7 anos de ato, mas nada garante que esses filmes vão ser um sucesso ou vão ser muito bons. Isso ainda é uma aposta. Mas esse fato aí da Lucasfilm estar repensando as séries é algo positivo, de focar em mais qualidade ao invés de quantidade. E também focar em temas e histórias ou personagens que os fãs querem ver. Eu acho que uma trilogia de filmes da Velha República, ou talvez uma série live action do Cal Kestis, são 2 exemplos de projetos que com certeza os fãs iam pirar. E já existe muito material pronto para facilitar uma história para ambos projetos. Você já tem 2 jogos de Fallen Order, né, o Survivor e o Fallen Order, que te dão uma base legal para você pensar numa série bacana, uma história com Cal Kestis em live action. E material da Velha República, cara, tem uma infinidade de coisa, tem jogos, tem livros, tem HQs, tem um monte de coisa. Então isso te dá uma base para você pegar e fazer que seja uma série da Velha República, ou uma trilogia de filmes ali trazendo os personagens mais amados e icônicos do Legends. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que ia ser um sucesso. E é estranho porque a gente não entende por que a Lucasfilm não faz isso. Então isso é uma outra coisa assim que a gente ainda não sabe, não entende o motivo disso, porque com certeza seria uma bela saída aí, seria até jogar seguro para garantir projetos legais tanto no cinema quanto nas séries. Pô, mas voltando aqui ao artigo, só pra gente finalizar, embora a informação de Hitman ainda não tenha sido confirmada pela própria Disney, essa notícia sobre Star Wars faria sentido, dadas as novas medidas de corte de custos do estúdio. A Lucasfilm lançou novos episódios de 3 séries live action diferentes do Disney Plus em 2022. Depois lançou 2 novas séries em 2023 e outra dupla estará no streaming até o final de 2024. Desde 2019, 8 temporadas diferentes de televisão foram lançadas por Star Wars no Disney Plus. Por que haverá menos programas de TV de Star Wars? Há algumas razões pelas quais essa redução na produção de TV live action de Star Wars pode estar acontecendo. É claro que a realidade financeira dos streamings e o custo crescente de quase tudo desempenham um fator importante. Criar histórias em um universo com a escala grandiosa de algo como Star Wars custa um bom dinheiro. E a Disney, vez após vez, deixou claro que simplesmente não viu o retorno financeiro de seu investimento em streaming, pelo menos em um nível justificável do que estava sendo gasto no regime anterior. Cortar a produção de TV em live action de Star Wars pode economizar um bom dinheiro para a empresa, principalmente quando foi relatado que programas como The Acolyte desse ano custaram mais de 180 milhões de dólares para serem produzidos. Esse é um gasto equivalente a um filme de sucesso de bilheteria, algo que não estava garantindo o retorno que o estúdio esperava. Isso nos leva diretamente ao próximo ponto. Por que essa redução de produção está acontecendo? Depois de anos longe das telonas, a Disney e a Lucasfilm estão finalmente prontas para lançar filmes de Star Wars novamente. Uma proposta que, em teoria, tem mais chance de retornar o investimento do que uma série no streaming. 2026 marcará o grande retorno da franquia aos cinemas, com The Mandalorian e Grogu, de Jon Favreau, programados para chegar aos cinemas em 22 de maio desse ano. O estúdio então tem mais 2 filmes de Star Wars sem título já alinhados para o lançamento em 18 de dezembro de 2026 e 17 de dezembro de 2027. A mudança de foco do streaming para o cinema parece clara em toda a marca Disney, e Star Wars não está excluído disso. A Disney está lidando com o que considera sucessos garantidos, enfatizando quantidades conhecidas que gerarão lucros máximos. No passado, os filmes de Star Wars caíram firmemente nessa categoria, com 5 dos seus últimos 12 filmes lançados nos cinemas no top 50 de filmes de maior bilheteria de todos os tempos. Mas, dada a dependência da franquia em programas de televisão na última década e o sentimento comum dos fãs de que os últimos 5 anos de produção em streaming podem ter desvalorizado a marca icônica, será interessante ver se os fãs estão prontos para ir ao cinema para assistir a um filme de Star Wars como antigamente. Então é isso, é basicamente aquilo que a gente tinha comentado, e lembrando que a Disney é uma empresa,
então eles trabalham com o lucro, né? Então, no final das contas, infelizmente, a qualidade e o motivo por trás de todos os projetos acaba sendo o dinheiro. Então, todas essas decisões não são visando a melhor experiência do usuário ou do espectador. São visando os melhores interesses da empresa, seus acionistas e o lucro no final das contas. Infelizmente é assim que as coisas funcionam, mas eu acho que calhou dessa decisão ser algo benéfico para os fãs. A gente tem um panorama de 7 anos de planejamento para esses novos filmes, e agora a gente vai ter uma diminuição na produção de séries de Star Wars, ou seja, mais tempo para os caras se organizarem, produzirem, editarem e soltarem as séries. Então, o panorama aqui, no geral, é algo bem positivo, e vamos esperar, porque no fim do ano a gente vai ter Skeleton Crew, no ano que vem teremos Endor, e em 2026 teremos Ahsoka, ou seja, praticamente já tá aí uma série por ano, e 2026 teremos 2 filmes de Star Wars no cinema, e vamos ver no que vai dar. Mas eu quero saber de você. Você curtiu essa notícia? Você acha que isso é algo positivo? Me conta aí nos comentários, e também me fala qual seria o projeto que você acha que seria um sucesso no cinema de Star Wars. E queria agradecer aqui também o Eduardo por ser um membro apoiador. Muito obrigado pelo apoio, Eduardo. Nos vemos na próxima, e this is the way.